Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Graças a Deus nós estamos aqui mais um dia na nossa campanha de oração, de leitura da Bíblia, de louvor ao nosso Deus. E o tema é Vem Coisa Nova por aí. Vem novidade, tem coisa nova vindo, tem coisa nova chegando para a minha vida, para a sua vida. Você crê nessa palavra? Você crê que Deus está trazendo algo novo para nós? Às vezes nós olhamos para o nosso cenário e a gente vê escassez, dificuldade, porque nós estamos vivendo tempos difíceis. E às vezes ouvir essa palavra, às vezes a gente pensa assim, da onde que vai vir? Porque às vezes nós estamos como o salmista, ele está tão angustiado, a alma dele está tão aflita, porque ele está vendo ali os problemas, ele fala, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Às vezes você não está vendo socorro, você está vendo só o problema, e a situação, parece que o cerco vai se fechando, e você vai perdendo as suas forças, você vai se vendo incapaz, você não sabe como fazer. Mas lá dentro, no coração do salmista, está o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que está dentro de mim, de você, que reluta contra a nossa carne, porque existe uma luta da carne contra o Espírito, do Espírito contra a carne, e o Espírito fala ali no coração do salmista, traz a memória dele, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia, o nosso socorro vem do Senhor. Não importa a situação, se é financeira, se é familiar, se é uma cura, um milagre que você precisa da parte do Senhor. Deus, ele é poderoso para fazer na nossa vida. Nós não podemos perder a esperança. Nossa esperança tem que estar no Senhor, porque Ele, se nós lermos a palavra dele, nós vamos ver inúmeros milagres. E esses milagres aconteceram quando as coisas estavam tudo bem? Não. Todos os milagres que a gente vê na palavra do Senhor era quando não estava tudo bem. Era quando estava tudo mal. Era quando estava escassez, né? Aquela mulher que perdeu o filho, ela fala assim, vai tudo bem. Por quê? Porque ela estava passando por pessoas que não podiam resolver a causa dela. E para as pessoas que não podiam resolver a causa dela, ela falava assim, ó, vai tudo bem, vai tudo bem. Então, para as pessoas que não podem resolver nossa causa, que não vai resolver, a gente não tem que ficar se abrindo. A gente vai dizer, vai tudo bem, vai tudo bem. Mas ela se abriu para o profeta, para o homem de Deus, aquele que podia resolver a causa dela, aquele que podia dar para ela ali uma resposta da parte do Senhor. E ali ela falou para ele, ela se derramou nos pés dele. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Foi no meio de impossibilidades que grandes milagres aconteceu na palavra do Senhor. E hoje nós vamos trazer aqui, né, ler aqui uma palavra também onde não tinha mais solução, onde tudo já estava perdido, onde já tinha sido decretado ali o fim, mas o nosso Deus é quem dá a última palavra na nossa vida, é o Senhor. Às vezes até nós não estamos mais acreditando, mas o Senhor levanta pessoas, o Senhor levanta pessoas que acreditam nele e que buscam nele força para nos abençoar. Então talvez você esteja nessa condição, mas o Senhor levanta pessoas para te abençoar, para te socorrer, para orar em seu favor, para se levantar junto com você. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor.
Pai querido, Pai amado, nesse momento, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, mais um dia em oração, mais um dia na presença do Senhor, nós estamos aqui buscando o Senhor, Pai, porque é do alto que vem o nosso socorro, é do Senhor que vem, Pai. Nós clamamos o Senhor nessa hora, mais um dia, Pai, porque nós sabemos que a resposta, o milagre, ela vem do Senhor que fez o céu e a terra, Pai. Não há nada difícil para o Senhor, não há nada impossível para o Senhor. Às vezes nós olhamos, Senhor, para a situação e olhamos de um lado, olhamos do outro e não tem jeito. Às vezes a gente luta com a força do nosso braço, a gente tenta do nosso jeito e não tem solução. Mas o Senhor, Pai, o Senhor é um Deus poderoso, imbatível, infalível, Pai, que faz, Pai, num piscar de olhos, aquilo que às vezes demoraria anos para acontecer, o Senhor faz na nossa vida. Às vezes nós ficamos ali de boca aberta, esbabacado, como quem sonha, né? Tem um salmo que fala que quando o povo veio da Babilônia, eles ficaram como quem sonha, porque não acreditavam em tudo quanto Deus havia feito ali. Deus havia feito tantas coisas, Deus havia feito tantos milagres, tantos prodígios, e eles não acreditavam. Ficaram como quem sonha. E é assim que o Senhor quer fazer para nós. Nós vamos ficar como quem sonha. Será que é verdade? Será que eu estou vivendo isso mesmo? Será? Porque o Senhor é Deus que surpreende, meu irmão, minha irmã. Ele é Deus que Ele tem prazer. Ele tem prazer de pegar uma moça simples do povo, levantar ela como uma rainha, como fez com Esther. Ele tem prazer de pegar um rapaz, um pastor de ovelhas lá no campo, e levantar ele como rei, como fez com Davi. Ele tem prazer de pegar um rapaz que foi lançado dentro de um poço, vendido como um escravo, preso injustamente, e levantar ele como governador. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Ele tem prazer de pegar um escravo, aleluia, condenado ali à morte, sendo jogado à própria sorte ali, abandonado num cestinho no rio, e levantar ele como príncipe do Egito. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Ele faz coisas maravilhosas, maravilhosas, e é isso que Deus vai fazer na nossa vida. É isso que Ele vai fazer, porque quem busca o Senhor, aleluia, encontra. Não sai de mão vazia. Não é em vão que você está aqui. Não é em vão que você está buscando o Senhor, porque Ele vai dar a resposta em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 2. Aleluia, glória a Deus. Na verdade, vamos ler o capítulo de número 1. Capítulo de número 1. Neemias ora por Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º, estando eu ainda na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos.
Esteja, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão de pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e cumprirdes, então, ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aqui Neemias, ele recebe uma notícia, né? Ele está falando que um povo tinha vindo lá de Judá e ele procura saber notícia daquele lugar, do povo de Deus. Ele procura saber notícia dos judeus, né? E um deles era irmão dele. E aí ele dá a notícia: olha, lá acabou, aquele lugar acabou, está em grande miséria e desprezo. Os muros foi todos derrubados, as portas queimadas, acabou. Como se fosse assim, é o fim, né? Porque esse povo era o povo que havia pecado contra o Senhor. Muitos foram levados cativos para a Babilônia, né? Outros foram para o Egito. E aquele lugar ficou em grande miséria. Mas passados muitos anos, o Senhor, ele estava vendo a situação daquele povo. Ele estava vendo aquele povo ali que não tinha condição de mover uma palha. Por mais que ele se levantasse, tentasse fazer qualquer coisa ali, eles não tinham condição de reerguer aquela cidade. Era uma cidade imensa, eles não tinham dinheiro, eles não tinham recursos, eles estavam em miséria. Até para comer, eles não estavam conseguindo. Então, o Senhor, ele, às vezes, quando você vê assim tão impossibilitado, que não tem nada para fazer, o Senhor, ele levanta pessoas. Neemias era copeiro do rei e estava numa outra cidade, uma província de Suzã, lá longe, em outro lugar. O Senhor faz chegar essa notícia no coração de um homem que tinha o coração voltado para Deus. E essa notícia chegou para ele assim, de forma que o comoveu, e ele se colocou a orar e a jejuar, porque ele era judeu e doía muito nele ver o povo dele sofrendo daquele jeito. Então ele busca o Senhor, ele clama o Senhor e ele traz à memória do Senhor as palavras que o Senhor prometeu. Ele fala no verso 8, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, seu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Porque Moisés, ele trouxe as leis e lia ela continuamente, e outros foram lendo, foi passado de geração em geração, e eles liam ali. Se vocês transgredirdes, o Senhor vos espalhará entre os povos. Mas, se converterdes a mim, e guardardes meus mandamentos, e cumprirdes, então, ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá eu vos ajuntarei. Primeiro de tudo, o que me chama a atenção é que Neemias, na oração dele,
ele confessa ali os pecados, não só dele, mas de todo o povo, já que o povo tinha pecado contra o Senhor, e para chegar diante de Deus, ele pede ali para Deus perdoar. Ele fala no verso 5 aqui, e disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os seus mandamentos. Esteja atento os teus ouvidos, né, e abertos os teus olhos, para acudir à oração do teu servo. E aí ele fala aqui, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Meu irmão, talvez você fale assim: eu não tenho nem coragem de pedir nada para o Senhor, porque eu tenho pecado. Eu não tenho nem coragem de chegar perto do Senhor porque eu tenho transgredido. Eu sei que o que eu estou passando aqui é por desobediência. É porque eu não dei ouvido à voz dele. É porque antes eu fui com a minha própria vontade, com o meu próprio pensamento. Eu não consultei a Deus. E muitas vezes, meu irmão, nós estamos passando por situação porque nós mesmos provocamos essa situação. Então ele pede perdão. E se vem coisa nova por aí, se nós estamos declarando que vai vir coisa nova por aí, nós precisamos olhar para nós e ver se nós precisamos pedir perdão para o Senhor. Se é necessidade de nós arrependermos, porque o Senhor está falando aqui que se nós pecarmos, Ele vai se afastar de nós, lança nós para as extremidades da terra, né? Espalha a gente por entre os povos. Mas se nós convertermos o Senhor e guardar os mandamentos dele, ele nos ajunta, ele traz para o lugar que tem escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Aleluia. E aqui Neemias lembra o Senhor: estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ele lembra. Essa palavra é para dizer aquele povo, aquele que o Senhor resgatou lá do Egito, o Egito que é o nosso passado, o Egito que é de onde nós vimos, de onde o Senhor nos resgatou, do mundo. O Egito representa o mundo na nossa vida. Nós somos o povo que o Senhor resgatou, com mão forte, com mão poderosa. E Ele não desiste de mim, de você, Ele não desiste de nós. Aleluia, glória a Deus. E aqui no capítulo de número 2, nós vamos ver que Neemias, ele, sendo copeiro do rei, ele vai servir o rei, e o rei nota nele uma tristeza. O rei percebe, a tristeza era tão grande que o rei percebe. Ele diz aqui no verso 1, eu nunca antes estivera triste diante dele. Então nunca ele apareceu triste diante do rei. E o rei perguntou no verso 2, por que está triste o teu rosto? Se não está doente, tem tristeza de coração? Tem de ser tristeza de coração. Então ele viu que aquela tristeza era no coração. E ali ele se abre. Ele conta para o rei: como não me estaria triste o rosto, né? Se a minha cidade, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então ele tinha orado, então ele tinha jejuado, então ele tinha pedido perdão, então ele tinha clamado o Senhor, ele tinha falado para Deus, lembrar das promessas que ele tinha feito, e o Senhor lembra, ele lembra de cada uma das promessas que ele fez, porque o Senhor, ele é fiel e justo, e ele vela por cumprir a sua palavra. O desejo dele é cumprir a palavra dele na nossa vida. Muitas vezes, às vezes nós achamos que o Senhor está demorando demais cumprir na minha vida, mas por que, se o Senhor tem prazer, e por que demora? Por que acontece com todo mundo? Eu fico vendo todo mundo ser abençoado e eu não. Por quê? Porque muitas vezes o Senhor está nos preparando, nos forjando, porque se Ele entrega nossa bênção sem nós estarmos preparados, o que é que nós fazemos? Viramos as costas para o Senhor. Esquecemos o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Deus tem um propósito em tudo. E aqui chegou o momento em que Neemias fala para o rei da situação e ele pede para poder se ausentar ali, né? Ele fala assim, se é do agrado do rei, no verso 5,
E se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Neemias, sendo copeiro do rei, teria condição de reedificar uma cidade? Não teria. Mas ele estava confiando que Deus tocaria no coração do rei, que Deus ia fazer com que o rei abrisse a sua mão para ajudar. Então ele pergunta quanto tempo ia demorar a ausência, né? E eles estabeleceram ali um prazo. E no verso 7 fala assim: e ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores do Eufrates, para que me permita passar e entrar em Judá. Porque tinha que ter ali carta para entrar. Porque se uma pessoa, às vezes, não poderia passar, era proibido naquele momento. Como nós temos aqui os pedágios, que hoje custa dinheiro, naquela época às vezes custava muito caro. Ou às vezes um determinado povo nem podia ir. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me deem madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-se. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha vigiado comigo. O rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, Oronita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que estavam ali em Judá, passando por toda essa dificuldade, se dissesse para eles: olha, vem coisa nova por aí, Deus tem propósito, Deus vai mudar, Ele vai cumprir a palavra que Ele falou através de vários profetas falou que essa cidade seria reedificada. Às vezes, olhando para aquela situação, os muros queimados, eles em profunda miséria, às vezes eles não viam solução. Às vezes é isso que está acontecendo. Por mais que nós estamos falando aqui, às vezes você está como aquele povo. Mas o Senhor, Ele envia recursos da onde você nem imagina. Da onde você... eles jamais iam pensar que Deus ia usar Neemias, copeiro do rei, lá eles não pensavam isso. Mas o Senhor tocou no coração deles. O Senhor toca no coração de pessoas para nos ajudar. O Senhor levanta pessoas para vir em nosso socorro, ainda que às vezes nós não estamos esperando. Eu sei que lá naquele povo que estava ali, muitos talvez estavam clamando pelo socorro de Deus. Muitos também estavam orando ali, mas muitos estavam sem força. E hoje o Senhor te alcança, ainda que você esteja sem força. Hoje o Senhor envia o teu socorro, ainda que você não pode ver. Mas o Senhor, aleluia, glória a Deus, Ele está levantando pessoas, Ele está incomodando pessoas, Ele está desinquietando pessoas, quebrantando esses corações para sentir a sua dor, para sentir a dor que você está passando e incomodar com essa situação e para ser instrumento do Senhor na sua vida. Neemias foi levado aqui para restaurar os portões, os muros daquela cidade. Mas lendo toda a história, nós vamos ver que havia muito mais a ser restaurado ali. Que não era só os muros daquela cidade, mas era também os muros da vida daquelas pessoas. Porque estavam todos abertos. Precisavam ali ser fechadas as brechas, precisava ali ser reconstruído, e foi uma grande obra que se fez naquele lugar. Vem coisa nova por aí, e quando vem coisa nova por aí, quer dizer que vai ser fácil, meu irmão, minha irmã? Não é fácil, porque incomoda. Aqui no final nós vimos aqui que Sambalate e Tobias se desagradou, porque alguém veio ajudar os filhos de Israel, eles se desagradaram, eles foram incomodados. Às vezes terá pessoas que vai ficar em desagrado, vai ficar achando ruim você ser abençoado.
Mas você vai dar ouvido para essas pessoas? Não. Não vai dar ouvidos, né? Eles tentaram de todas formas fazer com que Neemias parasse aquela obra, para que Neemias desse ouvido às provocações deles. E sabe o que Neemias falou? Eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Nós não podemos parar para dar ouvido o que aquelas pessoas que se levantam contra nós quer falar. Nós temos que dar ouvido ao Senhor, à voz do Senhor, à direção do Senhor, aquilo que Ele está mandando fazer, aquilo que Ele está mostrando para nós. Nós precisamos buscar no Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai todo-poderoso, Pai querido, Pai amado, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra. Senhor, meu Deus, eu quero te louvar e bendizer o teu nome. Obrigada, Senhor, meu Deus, porque aqui nós vimos um lugar que estava destruído, um cenário, Pai, de escassez, de grande miséria, e onde o Senhor, Pai, levantou ali Neemias para se compadecer daquele povo, para orar, para buscar o Senhor, para ir adiante do rei. Ele foi instrumento nas suas mãos, porque o Senhor tinha, meu Deus, uma promessa para cumprir na vida daquele povo, porque o Senhor vela para cumprir a promessa do Senhor na nossa vida, e o Senhor usa pessoas, o Senhor usa meios, estratégia, Pai, para nos abençoar. E nessa hora, Pai, nós tomamos posse dessa palavra na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo e engrandeço o teu nome, porque eu creio que vem coisa nova por aí, ainda que o cenário, Pai, seja de escassez, de miséria, seja ali, Pai, às vezes destruído como estava Judá, como estava aquele lugar, mas o Senhor é Deus de restauração, e a palavra do Senhor diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, e eu creio em nome de Jesus que será também na minha vida e na vida do meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.